Esse que ele me pegou desprevenido. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, meu amado. Lá no último livro de Apocalipse. Uma curiosidade enquanto você abre. Você sabia que os primeiros cristãos não chamavam esse livro aí de Apocalipse? Apocalipse é a palavra grega que significa revelação. Se abrir uma Bíblia em inglês, vai estar escrito ali revelação. Eles chamavam, o nome desse livro era o nome das primeiras palavras do que o próprio livro diz, revelação de Jesus Cristo. E para nós isso, claro, hoje perde um pouco a ideia, mas pense, cada vez que eles iam ler, vamos ler uma carta. Que carta? A carta da revelação de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que nós lemos aqui não é simplesmente Apocalipse, que o mundo associou para nós o final dos tempos, né, o final do mundo. Quando se fala em Apocalipse dos primeiros cristãos, ali se fala em revelação de Jesus Cristo. Hoje é a nossa última palavra da série. Tivemos uma jornada tanto, né, nas últimas 6 semanas, hoje é a 7ª. Quero te dar um contexto, é uma igreja, talvez de todas as igrejas, para mim ali, a próxima ali, Carlos, de todas as igrejas, talvez essa aqui seja a que tem o nome mais famoso delas, né? Talvez você não sabia nenhuma das 7, né? Quem é Pérgamo, quem é Tiatira, quem é Sardes, mas Laodiceia, você já tem um tempo, pelo menos como cristão, e alguma vez você já ouviu falar. Sem precisar ler o texto, sem precisar estudar muito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você lembra de Laodiceia, você nem fazia parte da série, você nem ouviu sobre isso. O que você lembra da igreja de Laodiceia? Né? A primeira lá, a igreja sem amor, isso aqui. Laodiceia, se lembrasse, falasse para você, quem é a igreja de Laodiceia? A Laodiceia é a igreja dos... Olha, tem 1, 2, 3, quantos mais? Mornos, né? Todo mundo já ouviu em algum momento falar, mas essa daqui, eu talvez não tinha associado o nome à situação, morno, mas é desse pessoal aí que se fala. E às vezes, nessa situação em particular que nós vamos ler aqui, tem uns mal entendidos, talvez algumas interpretações assim, meio equivocadas, mas eu quero tentar esclarecer para ti nessa última palavra, né, e nos levar ao final dessa série, como Jesus enxerga ela. De todas as igrejas, é o único que não recebe elogio nenhum. Todas as igrejas tinham uma coisa boa, todas as igrejas tinham uma coisa assim, meio séria, tirando a da semana passada, né, que era Filadélfia, mas Laodiceia, gente, não teve elogio, não começou muito bem. Daí tem algumas curiosidades a respeito dela. Está lá, dentro da rota comercial, hoje tudo isso aí aqui é a Turquia, dentro da rota comercial, carta de João, que está aqui um pouquinho mais do lado, não está aparecendo na tela, mas ele está isolado dentro de Patmos, trazendo a revelação de Jesus Cristo para aquelas 7 igrejas, para que essas cartas, ou essa carta fosse lida a todas as igrejas, né? Lembra da mensagem final? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então fazia parte para todo mundo, fazia parte para o pessoal que não morava lá e faz parte para nós hoje. Mas aqui tem algumas particularidades que eu acho interessante você saber, para que quando nós formos ler o texto, lembre que é uma carta às vezes ela tem um contexto para quem está sendo escrita, e às vezes se você não entender isso, você pode confundir em cima de algumas coisas. Quais são as curiosidades a respeito de Laodiceia? De todas as 7, essa aí é uma das cidades mais ricas. Tem bastante coisa acontecendo ao redor ali, eles se destacavam em várias coisas. Mas o fato curioso é que no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, uma zona sísmica, eu falei semana passada, Filadélfia passou por um terremoto também. Mas no ano 70, Laodiceia passou por um terremoto e foi praticamente destruída inteira. Só que eles tinham tanta condição financeira, eles tinham tanto organização, que eles não precisaram do Império Romano, do dinheiro do Império Romano, para construir a cidade. Você precisava de dinheiro do Império, você fica devendo coisas aqui e ali, né? Você tem que entender algumas coisas, e eles, de tanta abastança que eles tinham, eles conseguiram se firmar, não tinham dinheiro rolando ali. Esse dinheiro, boa parte, era do que hoje nós enxergamos como um sistema bancário, nessa época não tinha esse sistema bancário, mas a moeda de troca, e eles eram meio que assim, de toda essa turma, eles eram os que tinham os principais cambistas. Então, você pode enxergar assim, de Laodiceia é o melhor de todo mundo, todo mundo sabe, tem grana, tem dinheiro rolando. Então, eles tinham bastante dinheiro, eles tinham condição financeira. Jesus vai usar uma dessas imagens para falar com eles. Uma outra coisa que Laodiceia era destacada é que, ao lado dessa campina onde eles viviam, tinham muitos pastos verdejantes. E você conseguia lã de ovelha branca,
em muitos lugares. Veste, roupa, não é um negócio assim, tão fácil de se achar em variedade nessa época aí do mundo, né? Tinha-se alguma coisa, mas não em variedade. Agora, lã negra era uma coisa assim, bem mais difícil de achar. E por ter muitas pastagens lá, por ser uma região rica, Laodiceia se destacava também na área têxtil. Eles tinham uma lã exclusiva deles, eles produziam uns negócios diferentes, então eles também funcionavam aqui. E a terceira coisa que eles também eram muito bons, era na escola de medicina. Nessa época, a saúde, meu amado, não era símbolo médico, desculpa tantas coisas. Quem tem um conhecimento um pouquinho a mais sai na frente. Eles saíram na frente em duas coisas na área da medicina. Eles desenvolveram lá um bálsamo para curar situações de ouvido, sons e tudo mais. E uma outra coisa que se destacaram muito foi por desenvolver uma espécie de um unguento, o que hoje nós entendemos por um colírio, que para os olhos, evidentemente, então eles eram bons na área financeira, eles eram bons na área têxtil, de vestimenta, e eles eram bons na área de medicina, de cura. Então, qual era o entendimento que eles tinham? Nós vamos ver isso aqui no texto, né? Poxa, nós chegamos à nossa independência financeira, não precisamos do governo para nos manter. Nós temos saúde, que é um negócio bom, nós temos dinheiro, que é um outro negócio bom, e nós temos a aparência, que são as vestes, que é um negócio muito bom. Mas eles não tinham algo muito fundamental para todas as cidades nessa época aqui. Principalmente na antiguidade, quando você monta uma cidade, quando você funda uma cidade, a primeira coisa que você tem que estar preocupado é com água. Eu não sei se estava lá na mente dos fundadores de Laodiceia, mas o fato é que não tinha água, uma fonte nascente perto. Põe outra foto para mim lá atrás. Mas eles tinham aqui duas cidades, tinha um rio passando ali em cima, lá em cima, 9 quilômetros para cima, tinha uma cidade pequenininha, mas chamava Hierópolis. E essa cidade aí de Hierópolis, ela era famosa por ter águas termais. Gente, tomar banho naquela época já não era um negócio assim tão simples. Pensa, você tomar banho quentinho, um negócio top. Então, a poucos quilômetros de distância, tinha lá as águas termais de Hierópolis. 15 quilômetros mais ou menos para baixo, tinha uma cidade chamada Colossos. Você já ouviu falar de Colossos? Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Você leu Colossenses capítulo 3, vai estar dizendo assim, Paulo vai falar, leia essa carta para os Laodicenses. Está falando dessa turma aí, já estava lá. E ele fala assim, leia a carta aos Laodicenses. Paulo escreveu uma carta para essa turma aí. É uma igreja que foi estabelecida numa cidade rica, uma igreja que foi estabelecida num lugar próximo. E Paulo escreveu uma carta, não sabemos onde ela está, se perdeu no meio, Paulo fala para ler, mas enfim, não chegou até nós. Então agora o que acontece com Laodiceia? Eles precisam de água. Olha a ideia, Colosso é famoso por ter água fresca. Tomar água no deserto é algo muito bom e muito necessário. Mas você ter uma água assim, geladinha, é um negócio top. Pensa no cara de Laodiceia, nos bambambam de Laodiceia, nos construtores de Laodiceia. O que eles pensaram? É claro, a gente tem dinheiro, não falta para nós. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um aqueduto. E os nossos banheiros aqui vão ser um negócio diferente. Estou agora conjecturando, tá, gente? Nosso banheiro aqui vai ter 2 torneiras. Nós vamos pegar água lá de Hierópolis, a minha água que tinha água termal, O negócio vai revolucionar o mundo. Água quente e água fria vai ter aqui, vai ter 2 torneiras. E olha o que eles fazem. Eles fazem agora um aqueduto que vem lá de Hierópolis, eles puxam um canal de cerâmica, não sei qual era o material, de Colosso para lá. O que eles pensaram? Vai chegar água fresca aqui e vai chegar água quente lá de cima. Só que nós estamos falando assim de, gente, lá no 1º século. Não é bem assim que funciona. E o fato é que aconteceu o seguinte: quando eles pegaram água quente lá de Hierópolis, essa água quente até chegar lá em Laodiceia, como é que acontece com a água quente? Se você não ficar esquentando ela morna, vai ficar fria. E aí o pessoal lá de Colosso, vamos mandar aquela água geladinha, saiu trincando de lá, vamos lá. E aí o que acontece? A mesma coisa, a água, se ela não for mantida em temperatura fria, o que ela faz? E aí quando chegou lá em Laodiceia ficou famoso por causa disso. As águas deles não eram só mornas. O fato é que dentro desses aquedutos, dentro desses canos, tinha alguns sedimentos que eram soltos, algum limo. E aí, por causa desses sedimentos, cal, às vezes talvez até enxofre, quem já chegou perto de enxofre sabe o cheiro que tem. Quando chegou lá, aquela água ficou intragável. Então Laodiceia também era famosa, além de todas essas coisas, por ter uma água ali que não era muito legal de você tomar. Ela não era quente e nem fria, às vezes ela até tinha um gosto que não era muito legal de você fazer. Com tudo isso em mente, o que Jesus
faz? Jesus extrai as peculiaridades daquilo que eles conhecem. Uma carta escrita para uma igreja. Extrai a peculiaridade daquilo que eles conhecem, da realidade que eles têm, para chamar a atenção deles para algo muito primordial que eles não estavam enxergando. Está comigo até aqui, meu amado? Toda essa informação é importante. Agora nós vamos ler o texto, e se você morasse agora nesse lugar, vai ficar bem claro o que Jesus está querendo dizer. Não é um negócio estranho, nossa, nada a ver isso que Jesus está falando, não. Quando Jesus começou a falar, através dessa carta, todo esse contexto em que eles viviam fez muito sentido para eles em muitas situações. Vamos lá. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Você não sabe o que é o anjo da igreja, volta para a primeira palavra lá e escuta. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Lembra que Jesus se apresenta de uma maneira exclusiva para cada uma dessas igrejas. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, olha Jesus no meu coração. Você diz no teu coração, eu estou rico. Eu adquiri riquezas, não preciso de nada. E aí Jesus fala, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compra de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Lembra das 3 coisas que eles se gabavam em ter? Repreendo e disciplino aqueles que o amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. E sentei-me com meu Pai em seu trono, e termina como terminam as outras. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz no plural às igrejas. Então nós estamos inseridos aqui. Querido, se eu e você fôssemos parte de uma dessas igrejas aí, quem é que você gostaria de ser? Pense, vamos imaginar agora que nós somos Laodiceia, e essas cartas estão sendo lidas em todas as igrejas, nós somos a última da lista, né? Vamos botar aqui a verdade da igreja de Porto Belo como a última da lista. E aí, gente, Jesus trouxe uma revelação a 7 igrejas da verdade que ele pega. E aí, para a igreja aqui de Balneário, vamos ver o que ele disse para eles. Aí tem uma repreensão aí, os irmãos de Balneário, está vendo aqui, Jesus fala, reconhece eles, né? Depois um elogio, não, glória a Deus, né? Que bom. Não, agora a segunda carta, a carta da igreja aqui de Tijuca, né? Ou os irmãos de Tijuca, a repreensão aí, eu falei para eles lá, estão desse jeito aqui, aí depois veio o elogio, ou glória a Deus, quando chegar em nós, aí de repente vem a penúltima igreja, ou mais para frente, vamos pegar aqui, a igreja de Florianópolis, a igreja de Florianópolis não teve nenhuma falha, Jesus não falou nada. Quando chegar, gente, imagina, estamos na maior cidade, a cidade que mais bomba aqui no Brasil, né? A melhor, estamos no litoral, as finanças aqui funcionam legal, a gente tem uma saúde bem bacana, nós estamos bem estabilizados, nós estamos na igreja aqui, né? Recebemos uma carta do grande apóstolo, do grande missionário Paulo esses dias falando com a gente. O que Jesus tem para dizer para nós? E se de repente ele vai falar para a nossa igreja e não tem nenhum elogio aqui, como é que a gente ia se sentir? Né? A gente está se achando que está tudo certo e de repente ele fala assim, você acha que você é rico? Você acha que você tem saúde? Você acha que você tem uma boa aparência? Você tem vestes? Ele fala assim, você precisa reconhecer 3 coisas. E ele agora começa a pegar alguns opósitos. E antes de entrar dentro desses opósitos, é preciso que você lembre de como nós estávamos lendo aqui, e quando Jesus fala assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É a pergunta que a gente tem que fazer antes de ficar condenando Laodiceia, esses crentes mornos, a igreja dos últimos dias, né? Ninguém serve Jesus direito. Gente, Jesus ama Laodiceia? Sim ou não? Sim. Se a gente tivesse enquadrado nessa daí, nesse esquema deles aí, e eu perguntasse para você, Jesus te ama, o que você diria? Sim. Sim. Laodiceia é uma igreja que Jesus ama. E, poxa, mas só porque Jesus não deu nenhum elogio para eles, Jesus ama eles menos do que as outras igrejas, ele fala assim, eu disciplino e repreendo aqueles a quem eu amo.
Isso aqui quebra um paradigma na mente de muitas pessoas, porque às vezes enxergam Deus apenas assim, ó, tem que andar certinho, porque na primeira pisada de bola que eu der, Deus vai me dar uma crise financeira, vai aprender a largar a mão de ser desobediente. No primeiro erro que eu der, Deus vai me colocar uma doença sobre mim, né, para que eu seja santo e irrepreensível, e a minha salvação ela tem que vir a parte de desgraça, muito sofrimento, que a Bíblia também diz que tem que sofrer e tudo mais. Aí as pessoas vão para um outro extremo. Quando Jesus fala que, olha, eu quero disciplinar aqueles a quem eu amo. E aqui vem um outro paradigma que nós precisamos quebrar. Como é que a ira de Deus é manifesta para o mundo? Porque às vezes nós olhamos assim, não, agora esse Covid aí, ó, tá vendo? Ah, eu falei, esse pessoal, esse povo brasileiro, o mundo está uma desgraça, e Deus manda um vírus aí para corrigir o pessoal. Querido, Deus não corrige as pessoas. A ira de Deus não é expressa através do vírus. A ira de Deus não é expressa através de um terremoto, através de começando idólatras, por isso permitir um terremoto, através de um tufão, de um furacão. Você quer saber como é manifestada a ira de Deus? Eu sou Jesus, eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Portanto, qual é a expressão de não amor? Ou qual é a expressão de Deus? Poxa, é isso que você quer, você ter rejeitado o amor, quer saber o que eu vou fazer com você? Se você ler Romanos capítulo 1 e 2, você vai entender que no capítulo 1 é escrito isso. A ira de Deus é manifestada aos homens da seguinte maneira: por rejeitar o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. E por causa disso, o seu coração foi sendo alimentado com as suas próprias coisas, no seu corpo, no seu próprio corpo eles sofreram as consequências. Aí vai seguindo o texto. O que eu quero dizer com isso? Quando é manifestada a ira de Deus? Se Ele nos ama, Ele nos disciplina, Ele nos repreende. Se você rejeitar o conhecimento de Deus, a maior, talvez, demonstração de não amor de Deus por você, é deixar você fazer aquilo que o teu coração quiser. É deixar você viver aquela filosofia, deixa a vida me levar, eu vou levando a vida desse jeito, quando eu ficar mais velho, depois disso, aquilo, em algum momento as coisas vão se ajustar, não, agora não é a minha hora, eu acho que não preciso abrir mão de certas coisas, não, isso aqui não preciso renunciar, eu posso continuar vivendo desse jeito. A ira de Deus é manifesta para a humanidade, simplesmente deixando ela fazer o que ela quiser. Você entende por que o mundo está assim? Não é porque Deus os abandonou, não, porque Deus, na sua infinita sabedoria, dentro do seu tempo, Kairos, não no cronos nosso, Ele deixa a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Ele não tarda, muito menos falha, como diz o ditado por aí. Deus tem um tempo certo. Quando chegar a medida, o julgamento virá e vem, no céu, na terra, e tudo mais que você conhece. Mas por enquanto, querido, o nosso entendimento não pode ser de que Deus vai julgar a nós ou o nosso país com pragas ou com vírus ou outras coisas. A pior coisa que pode acontecer é Deus não nos disciplinar. A pior coisa que pode acontecer é Deus não nos repreender. A pior coisa que pode acontecer é você achar que está tudo certo, e você frequentar um lugar que às vezes pode até se chamar de igreja, e pode ter uma bela placa, pode ter escrito Jesus na placa, não recebe repreensão nenhuma em nenhum momento. Você só recebe coisas dizendo assim, ó, você está rico. Você só recebe coisas dizendo assim, ó, você tem saúde, e as pessoas vão lá para procurar a saúde, para procurar a riqueza, e as pessoas vão lá para procurar o quê? A aparência e tudo mais. É não disseminha. Está estabelecida numa boa cidade, reconhecida por muitos lugares, sabe? E tudo isso eles tinham. E o que eles tinham no coração? Eles diziam, nós lemos o texto aqui, mas tu dizes no teu coração, eu sou rico, sou abastado, não preciso de nada. Aquela pessoa tão boa, né? Só falta Jesus. Querido, quando nós pensamos assim, significa que nós não entendemos nada do Evangelho, ou que nós estejamos com a mentalidade de quem é morno. E aqui eu vou trazer para você alguns insights a respeito do que é esse morno. Pastor J.D. Greer, pastor da presidência do Conselho Batista dos Estados Unidos, 2018, ele escreveu um artigo com vários itens sobre o que é um cristão morno. Eu tirei algumas partes desse artigo para trazer para você essa analogia. Então, o que é um cristão morno? Em primeiro lugar, 7 sinais, né? De que talvez você seja um cristão morno. Se servir o chapéu para você, pode cortar no final, te ajuda a tirar esse chapéu. Cristão morno realmente não quer ser salvo dos seus pecados. Como assim, pastor? Não tem quem não quer ser salvo? Quem não quer se livrar do pecado? Cristão morno, ele quer se livrar da penalidade do pecado.
Ele quer se livrar da consequência do pecado. Então não é que ele deixe de fazer coisas porque ele quer se livrar dessa natureza pecadora que ofende a Deus. Lembra de Davi quando confrontado? Né? Adultério e assassinato. Qual é a exclamação da boca dele? Pequei contra ti. Não é? Primeiro matei o cara, ai, as pessoas vão, que nós vamos falar de mim? O primeiro entendimento de Davi, homem segundo o coração de Deus, apesar de ter errado um monte. Por que homem segundo o coração de Deus? Porque tem um entendimento de quando ele erra. A primeira pessoa que ele ofende não é a pessoa que de fato ele ofendeu. Esse é o coração. Então, a mentalidade do cristão morno, ele não quer se livrar do pecado. Como é que ele enxerga Deus? Deus é uma escada de incêndio. Sabe aquela do prédio que você nunca usa? Você só vai usar que dia? Se você mora num prédio, o dia que pegar fogo. O dia que o troço estiver desandando, aquela escada vai ser extremamente útil e procurada. O crente morno, ou aquele, né, que entendeu esse tipo de relacionamento com Deus, na mornidão, ele só procura Deus no dia que está acontecendo um incêndio na vida dele. No dia que tem uma crise financeira, no dia que tem uma crise na saúde, no dia que tem uma crise familiar, Deus é uma escada de incêndio. Essa é a mentalidade. Você não quer me livrar do pecado, quer me livrar das consequências. A segunda coisa, o sinal de que você pode estar morno, são movidos por histórias sobre pessoas que fizeram coisas radicais. Ou seja, eu quero ouvir coisas que movem o meu coração. Quero ir na igreja, quero ouvir a história de alguém que estava assim assado. Eu vivo quando tem testemunho, eu vivo por coisas possíveis que aquele cara fez, aquele irmão, que ele jejuou, ele orou, ele batalhou, aquele casamento dele estava destruído. Ele ama ouvir esse tipo de história. Ele ama ouvir, né, histórias de superação, mas ele nunca é radical com Jesus. Ele gosta da emoção de ver o que os outros fizeram. Mas ele mesmo ele não faz nada. Ele tem uma aí, é Deus, esse lugar que eu quero estar, né? Eu quero pertencer a essa igreja, mas ele não faz nada. Ele pode estar em qualquer igreja que for, ele pode estar lá em Filadélfia, que não tinha erro a ser repreendido ali. Mas ele, se essa mentalidade no coração dele, ou no dele, morno. 3. Cristãos mornos raramente compartilham sua fé. Ele não fala de Jesus assim abertamente com os amigos, não fala com os parentes, não fala para os colegas de trabalho, a não ser que seja conveniente para ele, porque se colocar ele em risco, se colocar a reputação dele em risco, sinal de que você está morno. Cristão morno, 4, pensam na vida terrena muito mais frequente do que na vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Os olhos deles são só para as coisas da terra. O que Jesus tem para me dar agora? Não, mas vamos ficar falando muito de eternidade. Jesus vai voltar, o que Deus tem para nós lá. Eu quero saber o que Deus tem para mim agora. Né? Se não resolver o meu problema, eu vou na igreja. Senhor, eu estou te dando mais uma chance. Eu vou nesse domingo. Se o Senhor não abrir as portas para mim agora, se o Senhor não curar lá a minha família, a minha esposa, a minha tia, a minha avó, eu vou desistir de ti, Pai, eu estou te dando mais uma chance. Mentalidade de cristão morno. Os olhos dele é só nas coisas aqui da terra. O evangelho da prosperidade floresce nesse tipo de coração. Sabe, não sei se pode chamar de evangelho, mas esse espírito de autoajuda que tem por aí, que vem de muitas igrejas, floresce no coração, na mentalidade do crente morno. Por quê? Porque dá muitas ferramentas para ele agir, de coisas que ele vai fazer aqui na terra. São verdades de Deus? Claro que são verdades de Deus, né? Mas não é o que traz um refrigério maior, é morno. E Jesus fala assim, o que eu prefiro? Que seja morno ou frio? O que Jesus prefere? O que você acha que Jesus prefere? Ou melhor, quente ou frio? O que Jesus prefere? Quente ou frio, gente? É duas opções, né? Sai 50% se acertar. Quente ou frio? Quem quer quente levanta a mão? Quem é frio levanta a mão? Os mortos ficaram aqui a mão baixada. Os dois. Aqui que vem o outro ponto. Os dois. Porque Jesus fala assim, eu preferia que você fosse frio ou quente. A palavra diz que Deus não quer que nenhum pereça. Deus quer que todos sejam salvos, embora nem todos serão. Mas é o desejo de Deus. Deus abre as portas e dá o entendimento para que todos se cheguem a Ele. Quando Ele fala assim, eu prefiro que você seja frio, Ele não está dizendo, eu prefiro que você vá para o inferno, do que você seja um crente, aceitou Jesus, mas está meio capengando. Jesus não quer isso. Quando Ele faz essa analogia, Ele está falando assim, frio é bom, no sentido que é refrigério, é água fresca, é a maneira como você vai me apresentar para as pessoas, é assim,
você, meu irmão. Você está sedento, sabe? Vem aqui que eu vou te dar a água da vida, que você não vai mais ter sede, que isso vai acalentar o teu coração e vai trazer um refúgio para a tua alma. E quando ele fala de quente, ele também está falando isso. Olha, tá difícil a situação. Vem aqui, nós cantando aqui, né? Vou te queimar no Espírito do Senhor. Então, ser quente não significa ser fervoroso no Espírito e frio. Eu sou frio no Espírito. Não, as duas coisas é a maneira com que a gente apresenta Jesus. Por isso que ele fala assim, antes você fosse um ou outro, porque nos dois você dá refrigério para as pessoas. Nos dois você me apresenta como um refúgio, uma fonte de refrigério, ou aquecimento da alma, do coração, do fogo do Espírito, que você não pode ser. É me apresentar de uma maneira assim, tem um pouco dos dois, um pouco de mim, um pouco do mundo, e aí as pessoas vão querer, qual é a sensação que você vai trazer para as pessoas a respeito da minha pessoa? Não quero isso. Esses crentes é igual, esses crentes aí, eu não quero. Deixa, aquele outro, está vendo o que aquele pastor fez? Está vendo o que aquela igreja lá fez? Você está vendo o que aquele outro lá fez? Ixi, jamais que eu vou querer esse negócio aí de religião, esse negócio de Cristo, é só para enganar as pessoas, os coxas. Sabe, o crente não ouvir isso e rejeita a palavra, provavelmente ele teve contato com alguém que era morno. E ao ter contato com alguém que era morno, aquele alguém tentou oferecer uma água para ele, né, no intuito, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Na hora de apresentar o evangelho para ele, apresentou uma água saloba, uma água que tinha cal junto, uma água que tinha sedimento junto, ou seja, talvez tinham boas palavras, mas a postura de vida são sedimentos. Sabe, o caráter, talvez, com certeza não era de Cristo, porque ao invés de despertar uma curiosidade daquela pessoa de querer conhecer Jesus Cristo, fez o que? Despertou uma ânsia. Você está entendendo isso, querido? Isso aqui é muito importante, porque as próximas características têm tudo a ver com isso. Cristãos mornos amam os seus luxos e a comodidade. Eles raramente dão aos pobres de uma maneira voluntária de fato. Eles só vão dar coisas para os outros quando eles puderem ser reconhecidos, quando eles puderem postar aquela fotinha no Instagram, quando outra pessoa que elas têm interesse vejam que elas estão fazendo o bem. Eles são aqueles filantropos de oportunidade. Depois da Segunda Guerra Mundial surgiram muitos banqueiros que se tornaram um dos maiores filantropos do mundo. Só que o grande problema é que a maior parte desses banqueiros, eles enriqueceram às custas da morte de muitas pessoas na Segunda Guerra. Enriqueceram às custas da morte de muitos judeus no Holocausto. E aí aquela entrega, apesar de ser um volume de dinheiro muito grande, era apenas uma tentativa inútil de aplacar um pouco da consciência das custas daquele enriquecimento. Você está entendendo? E Deus está falando assim, você acha que você é rico? Você acha que você está com uma boa aparência, tem boas vestes? Você acha que você enxerga cristãos mornos? Não se arriscam a viver pela fé. As suas vidas elas são estruturadas para que elas nunca precisem viver pela fé. Eles só dão um passo assim, não, isso tem que estar certo, porque não sei se eu vou fazer isso aqui, vai que dá errado, vai que meu nome aí, né, é associado a esses cristãos, vai que eu seja bitolado a outras coisas. Cristãos mornos, eles não tomam nenhuma atitude de fé para Deus. Eles só vivem debaixo de uma certeza humana, eles não são ousados. E o último deles, cristãos mornos, eles dão a Deus apenas as suas sobras. Não dão o seu primeiro, não dão o seu melhor. Eu vou dar tempo para Deus, só se eu não estiver cansado no domingo aí vou para a igreja. Eu vou naquele pequeno grupo, só quando eu estiver bem afim. O dia que eles falam negócio que não fechou comigo, não quero saber, não vou. Eu vou doar algo para a igreja, para algum trabalho missionário, para alguma instituição de caridade, deixa eu ver se todas as minhas contas aqui estão pagas, se isso aqui não vai fazer falta no lugar que eu quero, tem aquela viagem que eu quero fazer, deixa eu separar isso aqui primeiro, se sobrar, aí eu vou alegremente lá entregar para o Senhor. Deus não quer nada disso. Deus sempre pede que você doe algo primeiro, por quê? Porque Ele quer saber onde está o teu coração, sempre é o primeiro lugar, não. Se você deixa ele por último, né? Se é o último do teu tempo, é só a escada de incêndio, é o último dos teus recursos financeiros, é o último do teu recurso da habilidade que Deus te deu. Sabe, querido, tudo isso aqui é um sinal. Isso não é novo, isso é um padrão que se repete. Se repete lá no Antigo Testamento, se repete aqui no Novo Testamento, se repete hoje. Deixa eu ler um texto aqui para você que parece que é para a Laodiceia, mas foi escrito centenas e centenas de anos antes para uma tribo chamada Efraim, lá em Oséias, capítulo 12, está escrito assim, Efraim orgulha-se e exclama. Olha aqui, parece que é a mesma linguagem.
como fiquei rico e abastado. Em todos os trabalhos que eu realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. E a ideia é que eu estou fazendo tudo certo. A ideia de que eu venho para a igreja, a ideia de que, eu já ouvi a palavra que eu queria, agora, não, essa aqui não é que eu quero, então vou embora, não vem mais, agora é isso que eu... Sabe, querido? E ele fala assim, são extremos. Você acha que não cabe? Pobre. Você acha do Roban, da saúde, da oftalmologia? Cego. Você acha que está bem vestido, né? Só roupinha de marca, bolsa de marca, camisa de marca? Não, tua vergonha vai aparecer. E aí a chave aqui que ele vai dizer no texto que nós lemos, você não reconhece. E aqui vem algo muito importante, querido, que Jesus conhece todos os nossos pensamentos e as nossas verdadeiras necessidades. Jesus levanta 3 situações aqui em cima do que eles estão vivendo. Agora eu te pergunto, é ou não é o foco que o mundo coloca para nós ainda hoje? Riquezas. Você se acha rico, né? Ele fala assim, riquezas. Você acha que você enxerga, né? Você tem visão das coisas. E aqui a questão de cego é saúde, coisa para você se preocupar. E você acha que você deve estar vestindo vestes? Aparência. Olha se o mundo não força isso para você. Qual é o foco da tua vida? Finança, dinheiro, isso, você tem que fazer isso aqui, isso que é a primeira coisa, o primeiro objetivo de vida. Foca aqui, vai dar tudo certo. Segunda coisa, fitness, saúde, né? Tem que me aparecer bem e tal. E aí a gente, naquela busca infinita, arruma, né? Isso dá para arrumar o corpo, dá para arrumar a cara, dá para arrumar a cara, arruma o cabelo, dá um jeito, sei lá. Alguns fazem uma harmonização facial, outros uma harmonização facial, depende de onde você vai. Mas eu faço porque tudo isso é uma tentativa de trazer um foco. O problema não é isso, você pode fazer isso, não tem problema, desde que a sua identidade não cai. Você não se enxerga, se eu tenho isso, está tudo certo. Se eu não tenho isso, a minha vida acabou. Ei, talvez você está até na igreja, mas morno, talvez tenha alguma coisa errada. A terceira é aparência, está focando bastante, né? Pega uma roupa nova, uma camisa nova, deixa eu puxar a etiqueta para fora, né? Deixa eu mostrar aonde eu estou, porque ele está falando 3 coisas que o mundo faz você se focar. E as pessoas gastam a vida dela colocando essas 3 coisas. O pior não é isso, o pior é que algumas delas vão entrar na igreja ainda. E vão vir, e vão adorar o Senhor, e vão buscar o Senhor, e vão dizer assim, ai, que bom, não preciso daí. Não falam, mas lá no coração, não preciso de mais nada. Está tudo certo. E poxa, se alguém tivesse que olhar para um cristão e dizer, não, olha para mim, olha a casa onde eu moro, olha o carro que eu ando, olha a roupa que eu visto, olha a minha estrutura ao redor, olha aqui. E aí ele fala assim, você não está reconhecendo. Você está focando em algumas coisas que estão fora daquilo que você deveria focar. Tem um palestrante bem famoso aí, agora, né? Chamado Jordan Peterson. Ele escreveu um livro lá, bem bacana, e uma das frases que eu li naquele livro me chamou a atenção. Ela já existe em outros lugares, de outra maneira, mas ele disse assim, aquilo que você foca determina aquilo que você vê. Quando eu estava lendo isso e quando eu vi isso, eu imaginei a cena de um caçador. Hoje a gente não tem mais essa analogia, porque a gente não já ficar pegando espingarda e sair matando passarinho por aí. Mas o fato é que quando você tem uma mira na mão, você que de repente já atirou, nem que seja com estilingue, quando você é criança, o fato é que você olha de repente para o mato, os matadores de passarinho por aí, e lá só tem uma árvore, lá só tem folha. Mas quando você fica olhando para aquele lugar, você foca naquele lugar, daqui a pouco existem detalhes lá que você não via, que agora você começa a ver. E também, se você está focando só aqui, existem coisas acontecendo aqui ao redor que você não enxerga. Essas são as 2 vias. Aquilo que você foca expande. Tem outras frases que exprimem a mesma ideia. E aqui, querido, é essa a ideia que Jesus está trazendo. Se você focar nessas 3 riquezas físicas, riqueza material, aparência material, saúde apenas física, você está perdendo muitas coisas. Você não vai enxergar muitas coisas que estão ao teu redor. Porque a repreensão de Jesus aqui, que é onde eu parte final da palavra, a repreensão de Jesus aqui não é de nada físico. Porque quando Jesus começa a dizer aqui, ele vai falar assim, já lá no verso 18, dou-lhe esse conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo. Pergunto, Jesus está falando para comprar ouro de verdade para ele? Dele não. Ouro físico?
de ouro? Não faz sentido. Jesus não está falando sobre comprar ouro físico. Então, o que é riqueza que ele está falando? Riqueza espiritual. Laodiceia, a verdade, vocês têm bastante coisas, mas ei, você precisa comprar riqueza espiritual. Você está dizendo no teu coração, eu estou rico, eu não preciso de nada. E eu falo para você, você é um miserável. Você precisa comprar de mim ouro refinado no fogo. Você não está enxergando que a saúde que você quer, que é o próximo que ele diz aqui, olha, ou melhor, a aparência que você quer, ele fala assim, ó, compra de mim roupas brancas. Lembra que eles eram conhecidos lá pela lã negra? Você não precisa disso aí que você está procurando. Você não precisa da lã negra que você está vendendo no mercado. Você precisa comprar um tipo de roupa que ele não tem. Vestes brancas, Apocalipse 19 vai falar que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Você tem que comprar de Jesus isso. Ele vai falar que a saúde você está procurando tanto, e está dando tanta importância para a saúde, a ponto às vezes de você até se desfigurar. Compra de mim colírio para você poder enxergar. Aí você vê quem te fala. E quando Jesus olha para tudo isso aqui, depois que ele vai falar sobre o que eu amo, disciplina aqueles a quem eu amo, ele fala assim, compra de mim. Agora, será que Jesus está querendo plantar um comércio? Porque essa analogia é usada lá em Isaías também. O texto de Isaías diz assim, ó, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês, isso que é estranho, que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Como assim, Senhor? Não tem dinheiro? Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. O que Jesus está falando aqui quando ele fala, venha, compra de mim ouro refinado, compra de mim colírio e veste, sem o dinheiro que você tem? O que ele está querendo dizer? Você não tem dinheiro para comprar. Você não tem aquilo que é necessário para comprar esse tipo de ouro aqui, porque esse ouro aqui é refinado no fogo. Mas eu tenho que comprar. Jesus está falando para eu comprar. O que você compra? Fé. Todo o dinheiro que você precisa para comprar o que é necessário de fato na vida, Jesus comprou para você. Esse foi o preço da cruz. Esse é o santo. Por isso que você chega lá sem dinheiro algum, mas você tem que comprar. O que você compra? Você crê que tudo aquilo que você precisa é só Jesus que pode dar. Você crê que a tua identidade não está nessa cirurgia que você quer fazer, ou não está nesse negócio que falta fechar, não está, que todos os teus planos aqui em terreno deem certo. A tua segurança absoluta não está na independência financeira, ela está na dependência total de Deus, de que Ele vai te suprir, de que Ele está contigo em todo momento, de que Ele enxerga sem as tuas mazelas, de que Ele te disciplina porque Ele te ama, porque apesar de tudo, Ele tem um plano para você, e apesar de talvez todos esses erros aqui, Ele olha e diz para você assim, ó, eu te amo, eu tenho um plano para você, eu quero te dar a solução, eu quero que você levante e compre ouro, compra de mim esse ouro refinado, venha, olha, eu quero ter algo profundo contigo, eu quero mostrar para você que aquilo que você tem vivido, talvez é um equívoco, mas que você admita a sua imperfeição, admita que você precisa de mim, porque o orgulho te deixa cego para a verdade. O orgulho faz com que você diga como Laodiceia, eu não preciso de nada, eu não preciso disso que você tem. Eu estou rico, eu estou abastado, eu tenho saúde. Sabe, querido, quando nós andamos em retidão, nós tiramos a nossa mente do sucesso material. Eu não estou dizendo para você não buscar isso, sim, essas coisas são as demais coisas. Você pode, Deus vai te dar, já dei várias palavras aqui que Deus quer te abençoar com isso. Eu estou dizendo para você, sim, que se nós focarmos na nossa vida só nisso, nós corremos em risco de estarmos como uma Laodiceia aqui, achando que a gente tem tudo, e ao mesmo tempo Jesus fala para nós assim, eu não tenho nada. Mas eu quero terminar com o verso anterior, que talvez também seja um versículo mal aplicado, não errado, se você usa ele de uma boa maneira, de uma boa intenção, mas talvez a aplicação de você não sabe o contexto. Versículo 20. Jesus vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Geralmente a gente usa esse versículo para quê? Para evangelizar a turma, né? Hoje, a gente vai abre a porta do seu coração, Jesus falou, se abrir a porta, ele vai entrar. Mas para quem está sendo escrito isso aqui? Para incrédulo ou para crente? Para crente. Quando Jesus escreve, quando Jesus diz isso aqui, João escreve isso, ele não está falando para alguém que não conhece Jesus, abrir a porta e Jesus vai entrar e fazer morada. Isso também é aplicável, você pode aplicar isso, está certo, tá? Mas no contexto desse versículo aqui, ele está falando para quem já conhece Jesus. Mas talvez a porta está fechada. Talvez você está orando há muito tempo, clamando a coisas há muito tempo, e algumas coisas ainda não aconteceram, porque
porque apesar de tudo, você talvez está achando que está fazendo muitas coisas certas, mas Jesus está dizendo para você assim, ó, eu quero entrar e eu quero cear contigo. E esse cear tem algo cultural aqui que vai enriquecer muito aquilo que talvez você tinha entendimento. Pode subir, né? Nessa época, não é tão fácil você ter uma refeição. Nessa época, você não se levanta de manhã e tira coisas da geladeira para fazer o teu café da manhã e, vamos comer um monte, nós vamos trabalhar. Nessa época, o café da manhã geralmente é um pãozinho daqueles que a gente conhece como pão sírio, molhado no vinho, alguma coisinha, come e sai para a lida e vamos caçar e vamos buscar o que a gente tem que comer. Chega na hora do almoço, não tem um restaurante para você parar, para comer, vamos encher a pança, né, arroz e feijão, o marmito que a gente trouxe. Não, o almoço o que deu aí, deu mexer, alguma coisa aí, vamos seguir aí, que o que vai rolar mesmo de bom é aquilo que a gente conseguiu no final do dia de trabalho. E aí é o que nós chamamos de ceia. Quando você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus foi comer, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou comer na tua casa. Não era de meio-dia, era de noitinha, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, dependendo do que eles estavam. Todas as vezes que é mencionada as refeições da cultura deles, é no final do dia. É a única refeição do dia em que a gente vai parar tudo que a gente fez. Agora é o momento chave. É o momento que a gente vai sentar e comer melhor. É o momento que a gente lava os pés. É o momento que a gente senta ali, não é uma mesa igual a nossa hoje, mas que a gente se assenta. E essa refeição às vezes durava 3 horas. Quando você olha lá em Atos, no primeiro dia da semana, os primeiros cristãos, todo o primeiro dia da semana se sentavam para ter a ceia do Senhor, era chamada festa ágape. Você leia 1 Coríntios 11, a gente lê todo dia de ceia, né? Leia um pouquinho antes. Paulo vai falar assim, quando vocês sentam para comer a ceia do Senhor, não é a ceia que vocês estão comendo, porque ninguém espera uns pelos outros, cada um come a sua própria refeição, alguns até se embriagam. Qual é a ideia? Todo mundo trouxe um monte de comida, é a hora da ceia, é a hora de a gente sentar. Então quando Jesus fala assim, eu estou à porta e bato, aquele que abrir, ele está falando para você, querido, que é crente. Ele está falando para você que talvez esteja morno. Querido, Laodiceia continua sendo uma das estrelas na mão de Jesus. Lembra da minha palavra? Eu sou aquele que detém as 7 estrelas nas mãos, e as estrelas são as igrejas. Laodiceia continua sendo a estrela de Jesus. Laodiceia, a igreja, continua sendo a igreja de Jesus. Ele ama, ele morreu por ela. Então não importa qual é o estado que você esteve até hoje, talvez se você colocou vários desses chapéus que eu coloquei para você, se você está em fervor de amor por Cristo, ou talvez lá embaixo na mornidão, o fato é que Jesus te convida aqui, venha, porque agora o que Jesus quer fazer? Porque eu cear contigo, não quero só te dar uma experiênciazinha, de domingo, pronto, vai embora, não é um cafezinho, não quero molhar um pãozinho no vinho e vai embora, te vira, eu quero cear contigo. Isso significa que eu quero que você pare, descanse, o dia já você já trabalhou, você já está cansado, agora eu quero que você entre na minha presença, eu vou entrar na tua casa, eu vou sentar ali na mesa, bem descansado, eu vou relaxar, vou tirar os meus sapatos diante de ti. Jesus quer que você chegue, sabe, para aquela mesa que Ele coloca para você. Lembra? Você compra o quê? Só um café, o resto Ele coloca diante de ti. E aí Jesus quer que aquela refeição não é rápida. Ele não quer te dar uma experiência de domingo, só um momentinho de louvor, pronto, vai embora. Querido, Jesus quer cear contigo, significa que nós vamos comer, e dentro dessa combinança, nós vamos conversar, nós vamos dar risada. De repente você vai contar os problemas do dia, Senhor, hoje deu tudo errado, Pai, meu Deus, encontrei com fulano, foi tão difícil, Senhor, não sei o que fazer. Jesus está ceando na tua casa, Ele não está passando por ali. Ei, é para você que me conhece, abre a porta. Eu não sei qual tipo de relacionamento você tem tido com Jesus até hoje, querido. Como você tem encarado essas 7 semanas. Isso aqui não foi feito para te informar apenas. Sabe, eu não estou buscando esses contextos culturais e históricos simplesmente para dizer para você que eu sei alguma coisa, ou para que você saiba contando dos outros coisas que eles não saibam. Mas é para ampliar o teu entendimento de como isso foi vital para que essas pessoas aqui continuassem
continuassem perseverando na fé, para que essa fé chegasse para mim e para você hoje. Você entende isso? Jesus está repreendendo eles porque vocês precisam perseverar, porque existe uma geração lá na frente, lá no oceano do Brasil, lá no final do Brasil, lá no sul do Brasil, que vai um dia ler essa mesma carta que vocês estão lendo aqui no primeiro século, 2000 anos depois, e serem confrontados por aquele que tem as 7 estrelas, por aquele que caminha no meio dos candelabros das igrejas, e aquele que deseja não só te encontrar no final de semana, mas ele deseja cear contigo. Se coloque de pé, por favor, querido. Eu não sei como está o teu primeiro amor, a ideia do primeiro amor foi lá na primeira palavra, na igreja de Éfeso. Mas eu quero dizer para você que você tem que sair daqui no final dessas 7 semanas com o teu coração queimando de amor por Ele, com o foco nele, sabendo que Ele vai abrir as portas para você de tudo aquilo que você precisa, uma consequência. Nós tivemos aqui ontem a reunião dos corretores, um deles estava testemunhando para nós. Há um mês atrás estava assim assado, eu tive que entregar um carro, mas eu decidi focar minha vida não no dinheiro que eu precisava, mas no trabalho que eu tenho que fazer e como eu posso refletir a glória de Deus no trabalho que eu faço. Ele estava testemunhando como Deus mudou as coisas assim, ele vendeu uns irmãos apartamento uma vez só, lá e tal, como Deus tem aberto as portas do entendimento, mas o maior testemunho dele não era o ganho financeiro que ele estava dando. Era a mudança de perspectiva. Ele falou assim: se fosse lá atrás, talvez agora me deslumbrava, assim, agora eu vou gastar e vou comprar. Não, estava comprando um carro mais barato daquilo que eu tinha, porque para mim já estava bom, estava não conformado, mas eu tinha entendido, eu não preciso disso tanto quanto eu acho que eu precisava. Meu foco agora não é só ganhar dinheiro, meu foco é expandir o reino de Deus enquanto eu ganho dinheiro. Às vezes eu preciso abrir mão de certas coisas, não tem problema. Eu sei que a minha fonte não é o governo, não é o comércio local, a minha fonte é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você entende isso, querido? Aí o teu foco é Ele. Coma de mim o ouro refinado, aí você vai ser rico de verdade. Algumas pessoas são tão pobres e tudo que elas têm são apenas dinheiro. Agora você chama o Senhor, compra de mim, você vai ser rico. Você vai ser tão rico, você nem imagina. Compra de mim, você acha que está com uma boa aparência? Compra de mim colírio para eu te mostrar quão lindo você é, quão linda você é, quão amada você é. Você não vai mais olhar no espelho, não vai olhar para as suas rugas e dizer: meu Deus, quanta desgraça. Senhor, né? Falta ligeiro, Pai, quanto mais os anos se passam, eu anseio pelo novo corpo. Já bem, Senhor, você tem uma caixa, que não sou eu, você tem uma casca. A tua perspectiva muda. Mas agora a gente ri, mas, querido, pessoas entram em depressão por causa disso.